Fundamentos da salvação. Aula 2. Vamos à parábola do semeador. Nós não estamos fazendo uma teologia da salvação, que isso já foi feito muitas vezes. Nós estamos fazendo uma filosofia da salvação. Qual a diferença entre a teologia e a filosofia? A filosofia ela vai até as últimas consequências da razão, né? Ela não se contenta apenas em uma visão confortável do que é aquilo que se dirige à igreja. A teologia se dirige à igreja. A mística se dirige aos santos. E a filosofia se dirige ao mundo. O que é filosofia? É aquele pensamento racional que é um desafio para o cético. Quando o cético ele vê uma teologia, ele fala, isso faz sentido para eles. Para a igreja, para o cristão, quando o cético, o ateu, ele vê uma filosofia, ele fala, se eu tiver que argumentar com isso, eu vou ter dificuldades. Existe uma certa lógica, existe lógica e razão, porque a filosofia ela olha toda a história. Ela investiga de onde, ela conhece, ela vê a história da filosofia, de onde surgiram as ideologias. Né? Quando você vê os teólogos contemporâneos, muitos desses teólogos do século XX, alguns deles foram influenciados por Hegel, outros foram influenciados por Whitehead, outros por Heidegger. Né? Existem até mesmo místicos que foram influenciados por Husserl, pela fenomenologia. Então a filosofia ela é muito antiga, ela é uma universalidade. Para você estudar a filosofia, você tem que estudar toda a história do pensamento. Não basta você ver uma ideologia que brota do nada. Tudo tem uma origem. Ninguém inventa a roda. Então a filosofia, ela tem esse aspecto que é a universalidade da razão que não se preocupa em uma visão simplista. Quer um exemplo de uma visão simplista? É simples, vamos supor. Os índios que nunca ouviram o evangelho não serão salvos porque não aceitaram Jesus. Isso é uma visão bastante inocente, ao mesmo tempo inocente, pueril. Não é inocente, na verdade não tem nada de inocente. Ela é ingênua, pueril, né? Ela é ingênua e ao mesmo tempo pretensiosa, né? Ela é arrogante. Porque como não crerão se não forem salvos, se não ouviram, mas todos ouviram. Sua mensagem foi até os confins da terra. Aqueles que não ouvem, que não conhecem a lei, eles possuem a lei dentro de si, na sua consciência, e essa lei está inscrita nos seus corações. Então, quando eles fazem as coisas da lei, eles mesmos são a lei para si mesmos. Isso os defenderá quando Jesus for pôr à prova o coração dos homens, segundo o Evangelho de Paulo. Romanos 2. E Paulo ele está dialogando com textos como, por exemplo, de Salmo 19 no livro de Romanos. A natureza ela revela que é a revelação natural, que é diferente da revelação específica bíblica. Então, aqueles que não ouvem a lei, aqueles que ouvem a lei, eles são justos diante de Deus. Aqueles que não ouvem, eles não são julgados. Eles são julgados por sua consciência. Então Jesus ele está disponível ao mundo inteiro. Sua luz ilumina todos os homens. Para João, Jesus é a propiciação e o advogado. Ele é a propiciação não apenas pelos pecados da igreja, mas de todo o mundo. 1 João 1,
1 João capítulo 2. Ele é a propiciação para Isaías 52 e 53. Jesus aspergirá as nações. Então, isso é um exemplo da infantilidade teológica, é quando você não leva a sério questões sérias. Porque que é a questão da justiça e da coerência. Né? Como que Jesus ele vai condenar uma pessoa que não ouviu o evangelho? Don Richardson não vai dizer do fator Melquisedeque? Melquisedeque ele não era sacerdote do Deus Altíssimo? Jó ele não conhecia Deus mesmo sem pertencer a Israel? Noé não é considerado um dos 3 grandes pessoas que, mesmo que se intercedessem, Deus não salvaria aquela geração? Noé, Daniel, né? Então Daniel, Noé e Jó, mesmo que os 3 intercedessem, não seria salvo aquela geração. Então, eles são considerados profetas. Noé não fazia parte de Israel. Tampouco Jó. Tampouco Melquisedeque, né? Tampouco Abel, Sete, Enoque. Essas pessoas, elas não, né? Quando você vai ver lá, por exemplo, no livro de Atos, então quando Pedro tem a experiência com Cornélio, ele estava aprendendo algumas coisas, né? Ele fala, olha, quando está, por exemplo, em Atos 10, né? O que o anjo fala para Cornélio? Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Né? Aí, no versículo 22. Viemos da parte do centurião. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chamasse e tal, né? Então, ele é justo, né? Trinta e um. Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Né? Naquela época primitiva, lembrar-se dos pobres era uma das características principais para o cristianismo, na antiguidade, né? Aí Pedro, em 34, Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Quer dizer, então se Jesus não tivesse mandado Pedro para conversar com Cornélio, Cornélio não seria salvo. Né? Jó, Melquisedeque, foram salvos ou não foram? Abel, Sete, Enoque foi trasladado. Né? O que isso tem a ver com as boas novas? Quer dizer, aí você começa a ver a complexidade. Né? A infância da igreja, a arrogância da igreja, quando acredita que a salvação ela é apenas para os que ouvem a mensagem. Né? Não entenderam a complexidade que é. Então, modestamente falando, a minha crítica ela é ideológica. Ideológica, porque nós vamos para teologia paulina, né? Paulo vai dizer que não é de quem... Vamos para Romanos 9, né? Ele tá tentando entender por que Israel não aceitou a mensagem. Ninguém entendeu, né? Aí, nós temos aqui... Ele vai falar de Jacó, de Esaú, né? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aí fala de Faraó, né?
Ele quer misericórdia de quem quer, endurece a quem ele quer. Ele endurece a quem ele quer. Aí alguém dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizesse assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Quer dizer, Paulo estava inconformado que os judeus não aceitaram a mensagem. Ele teve que ser praticamente expulso de lá. Falar, agora eu vou falar com os gentios, né? Ele era o apóstolo dos gentios. Ele desistiu de pregar para o povo judaico. Ele está fazendo uma reflexão aqui. Isso não é uma revelação. Ele está refletindo. É mais ou menos quando Paulo diz, ó, disso digo eu, não Senhor. Digo eu, não Senhor. Paulo era um teólogo. Não é igual uma revelação que João recebeu. Por exemplo, o Logos. Jesus é o Logos grego, né? Jesus é o verbo, é o Logos. Como que João, sendo um pescador, ele vai compreender o Logos? Como que João ele vai compreender a apocalíptica judaica em toda a sua complexidade, principalmente o livro de Daniel, e vai escrever uma teologia, de uma escatologia no livro de Apocalipse? Um pescador, que sequer teólogo era, né? É uma revelação. E Paulo também teve revelações, né? Revelações sobre a... Mas Paulo ele era um teólogo, ele refletia. Às vezes você chega à verdade através da filosofia, da teologia, da reflexão. E às vezes você chega à verdade através de uma revelação. Até no caso de uma pessoa como João, que não tinha uma cultura, então ele foi revelado muitas coisas. No caso de Paulo, ele tinha uma capacidade intelectual de chegar através do intelecto à verdade, porque Deus também está na razão. Isso que é a grande dificuldade da igreja, né? Alguns dizem que a letra mata, então o que importa é o espírito, é a revelação, quer dizer, a razão não alcança, né? Será que a razão pode alcançar Deus ou é apenas através da revelação? Essa velha discussão que existe na história da filosofia, né? Se Deus ele pode ser conhecido pela razão, né? Ou é apenas pela fé? Que é aquela discussão que você olha quando você olha para Agostinho, quando você olha para Tomás de Aquino, né? Na verdade, se a pessoa ela nasceu de novo, a sua razão ela tem acesso, tanto como por revelação, né? Porque Jesus está ali Jesus ele habita no cristão, né? Então se o homem é imagem e semelhança de Deus, a sua razão ela tem um aspecto divino. Jesus está ali cooperando naquele raciocínio, mas não é uma revelação assim dada como no Apocalipse, né? Como para Daniel, é uma reflexão. Por isso que às vezes Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Não, isso é Deus que fala, isso é eu. Ele está raciocinando aqui em Romanos 9. Aí ele fala dos ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ele está querendo dizer que houve uma perdição para aqueles que não quiseram entender a mensagem, né? Ele está falando de Israel, né? E os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxe justiça não a alcançou. Que ele está falando dos judeus. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho, tal, né? Aí ele ora para que os israelitas sejam salvos. Romanos 10. Ué, mas se eles já foram preparados para a perdição, eles já foram eleitos, por que eu vou orar para uma pessoa que já foi eleita, se eu for pensar como Calvino, né? Aqui nós estamos em Romanos 10. Por que o meu desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos? Paulo ele foi envergonhado ali em Israel. Ele está querendo que eles sejam salvos. Ele também foi um fariseu. Mas
Se eles já são condenados, se Deus está jogando dados com o universo, né? Ele preparou alguns vasos para ira. Não adianta orar, já foram condenados, né? Então eles não se submeteram à justiça de Deus. Está em Romanos 10. O fim da lei é Cristo, né? Aí em Romanos 10 fala que, versículo 19, diz que ele provoca a ira por meio de um povo sem entendimento, né? Isso que Paulo está se questionando. É o que o Paulo diz em Romanos 10, 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Essa é a palavra-chave. O que é o entender? Nós vamos dizer isso na parábola do semeador. O que é o entender? A reflexão teológica de Paulo continua no versículo 11, né? No capítulo 11 de Romanos. Deus rejeitou o seu povo de maneira nenhuma. Se ele não rejeitou, então que eleição é essa para perdição, né? Ele fala que ele mesmo é israelita. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Então aí vai falar no versículo 4 que ele sempre deixa um remanescente fiel. Em todas as eras sempre haverá um remanescente. Até mesmo na apostasia, né? Na grande apostasia da grande tribulação haverá um remanescente. Aí vem aquela parte tão difícil de entender, né? Que fala várias vezes, também no Evangelho de João, no Apocalipse, em vários lugares no Antigo Testamento, que é Deus endurece o coração, ele não permite que a pessoa veja, porque se a pessoa ver, ela é salva, né? Então a pessoa ela está sendo eleita a ser perdida, ela não está tendo oportunidade de salvação. Não, isso é contraditório do ponto de vista filosófico. Aqui ele vai dizer assim, acaso, no versículo 11 Romanos 11, versículo 11. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios para provocar ciúmes em Israel. Então a transgressão é voluntária. Se eles não tivessem transgredido, eles seriam salvos. Qual que é a transgressão? Você não aceita a mensagem, você não acolhe a salvação, você não se arrepende da idolatria, né? Você insiste na apostasia. Você não quer entender a mensagem. Você prefere um outro tipo de conhecimento. O grande problema de Israel era a idolatria, né? Eram outros deuses. Que é uma coisa assim. Tentadora, né? O conhecimento oculto é uma coisa tentadora. É uma coisa assim que enfeitiça, engana, né? E esse foi o problema de Israel. Né? No período de Acabe, do rei Acabe, a pior época de Israel foi aquele período da apostasia. E é uma reflexão bastante longa que Paulo está propondo, né? No Romanos 11, no versículo 25, fala do mistério, né? Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios.
Porque depois todo Israel será salvo, né? Todo Israel, o povo de Israel futuramente ele será derramado o espírito de súplicas, né? Eles verão aquele a quem traspassaram, a casa de Jacó, né? Eles prantearão como quem pranteia pelo unigênito. Já é escatológico, né? E graças à misericórdia de Deus para com os gentios, o povo de Israel também receberá misericórdia. Isso já é lá na frente, né? Na grande tribulação. Aí já é escatológico, né? Aí vem a parte teológica, que é uma das mais importantes. Romanos 11, 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então por que a teologia mais calvinista ignora um texto como esse? Se Deus ele colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos, então a salvação é oferecida a todos, né? Agora, se a pessoa ela não quer a mensagem, ela se obscurece, ela é igual aquela semente que está ali sendo jogada pelo semeador, né? Se ela não dá fruto, se ela a raiz não cresce, se ela não concretiza a salvação, né? O que ocorre? Ao obscurecimento, né? Então, a pessoa, quando ela resiste à mensagem, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele vai bloqueia, né? Aí se cumpre o que vai falar, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quer dizer, vocês não querem, então nem vou perder tempo, né? Vocês estão buscando a salvação, né? Quando Jesus veio, os fariseus eles foram perguntar para Jesus e para João Batista se ele era o Messias, né? Eles estavam querendo ser salvos, mas não era sincero. Todo mundo, ninguém quer ser condenado. Todo mundo quer ser salvo. Mas qual que é a questão filosófica dessa soteriologia? Não era sincero o desejo dos fariseus. Desde o começo isso foi entendido, né? João Batista falou: quem vos ensinou a fugir da ira? Já avisou, ó, esse que vai vir depois de mim, ele não vai batizar com água não, ele vai provar, né? Ele vai provar essas obras, ele vai provar a sinceridade. Você primeiro precisa passar pelo arrependimento, né? Para depois que esses caminhos se aplanem para que o rei passe, né? O chamado de João Batista, muito parecido com o chamado de Elias, né? Conversão é mudar de ideologia em relação à salvação, né? No caso dos fariseus, o problema é o endurecimento. A pessoa ela não quer ser convertida, ela se convenceu de que a salvação é um assunto raso, básico, né? Então que é a experiência da época de Elias, que era a idolatria, a apostasia. E na época de João Batista era o fato de que o arrependimento é necessário. A presunção, ela obscurece o conhecimento. Esse era o problema daquela época. A pessoa ela está convencida que nasceu de novo. Isso é o cristianismo mediano. Ela está convencida que é salva. Ela se convenceu que conhece Jesus. Ela tem a chave do conhecimento. Ela tem até revelações de quem Jesus é. Que Jesus é maravilhoso, né? Que Jesus é conselheiro, né? Príncipe da paz. Que ele é a coisa mais desejável. Ela tem uma revelação, ela está sendo salva. Para falar, em última instância, ela está sendo salva. Mas e a concretização? Aí que nós nos voltamos para a parábola do semeador. Antes de irmos para a parábola do semeador, em relação à ideia do determinismo soteriológico, temos ainda algumas questões, né?
Para resumir, se você quiser que eu resuma tudo isso que eu estou dizendo, eu estou querendo dizer que a soteriologia de Paulo é muito mais profunda do que a soteriologia de Lutero e de Calvino. Paulo é diferente de Lutero. É muito mais complexo. Ele não está brincando com teologia aqui. Paulo não está fazendo não é infância da. Paulo ele propõe um alimento sólido. Ele não está fazendo uma infância aqui de uma teologia. Ele tá fazendo, Paulo ele foi um dos maiores teólogos de toda a história da igreja, né? E quando a gente vê aqui Romanos 8, 29, o que ele vai dizer? Ele fala assim, ó. Esse ponto é central. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ok. O ponto central que o calvinista, o reformado, ele não vai concordar comigo, porque ele vai ignorar certos versículos e vai escolher outros, né? Ele vai gostar mais de certos versículos do que outros. Depois eu vou colocar aqui qual o versículo que ele vai preferir, né? Mas, por exemplo, aqui, ó. Isso é no plano ideológico, né? Tem nada a ver com... A pessoa é ou deixa de ser, né? O debate que é bem-vindo é no campo da ideologia, da teologia, da ideologia. E é uma questão filosófica. O Romanos 8, 29, ele fala que dele de antemão conheceu. Então você concorda comigo que esse conhecimento, essa presciência, ela está relacionada a... Já que nós falamos tanto soberania, se a soberania de Deus é a coisa mais importante até do que a misericórdia, que a coerência, né? Que a imparcialidade, então a soberania está relacionada à onisciência. Então a primeira palavra que aparece aqui é conheceu, para depois predestinou. Então é a presciência. Ele primeiro conhece para depois predestinar. E aos que predestinou, ele chamou. Paulo ele foi chamado. Ele perseguia os judeus. Então Paulo ele tem todo motivo para ter uma teologia de uma predestinação maior do que a de Pedro, né? Pedro ele já é mais parecido com Armínio. E ele chamou, depois justificou. Opa, justificação. E glorificou. Então, nós temos salvação, justificação, santificação, glorificação. Mas nós não vamos tratar nesse momento, nós vamos falar sobre isso depois, né? Isso é bem conhecido na igreja, na cristandade, na teologia protestante, esses tópicos da soteriologia. Então, nós não vamos aqui repetir o que já se sabe, nós vamos fazer uma proposta filosófica. As sutilezas que está envolvida nesse processo, por que a salvação é um assunto complexo, né? Então, já que ele primeiro conheceu para depois predestinar, isso aqui é uma coisa totalmente ignorada pela teologia reformada, nós também temos e o que vai complementar isso em Pedro? Então é poderosa a teologia paulina. Deus ele encerrou todos debaixo Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A misericórdia é mais importante do que a soberania. Se Deus ele está fazendo as coisas para a sua própria glória, né? Se Deus ele ama a si mais do que a qualquer outra coisa. Se Deus é soberano, entendamos, ele é também essencialmente misericordioso. Misericordioso. Se uma pessoa ela for efetivamente misericordiosa, ela será salva no último dia. O que diremos dizer sobre Gandhi? O que diremos dizer sobre Gandhi? Ele deu uma lapada nos cristãos, né? Foram falar de Jesus para ele e falou: olha, cara, é o seguinte, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto muito dos cristãos, não.
Então a igreja perdeu uma grande oportunidade de ter Gandhi, né, entre os cristãos nessa galeria histórica, né? Porque quando nós vemos Nelson Mandela, se nós estudarmos a biografia de Nelson Mandela, e se você falar, olha, Nelson Mandela ele não foi cristão, então como ele não aceitou Jesus pela fé, ele está no inferno, então Jesus está lá no inferno e não está no céu. Me desculpa. Essa é a coerência da mente filosófica. A mente filosófica, ela não pode se apegar em coisas assim, em ninharias teológicas. Não se pode pegar em ninharias teológicas. Foi o mesmo problema do judeu, né? O judeu ele pensava que ele estava garantido por seguir a lei, então ele não recebeu Jesus, né? Aí Paulo vai criticar os judeus porque eles não receberam Jesus. A crítica de Paulo em Romanos 9 é ao judeu que não aceitou Jesus porque ele estava convencido que já estava salvo. Isso é o abismo, pensar que está salvo sem ser. Aí o cristão hoje ele faz a mesma coisa que Paulo está criticando. Ele usa o texto de Romanos 9 para acreditar que ele está salvo e os outros não. Mas a crítica de Paulo era o judeu que pensava que era salvo. Não sei se você entendeu a contradição. Paulo ele está criticando o orgulho do judeu que acreditou porque ele era especial, ele já estava salvo, mais do que os outros que não eram judeus. Hoje o cristão que está dentro da igreja, ele pensa às vezes que ele é mais salvo do que aquele que não é cristão. Porque Romanos 9 fala dos eleitos. Mas a crítica de Romanos 9 é essencialmente contra o orgulho do judeu que pensa que é salvo mais do que o gentil. Isso se aplica à igreja que pensa que por ele ser cristão ele é mais salvo do que Nelson Mandela, por exemplo. Né? Que ele é eleito, porque se alguns são eleitos para ser salvo e outros são eleitos para a perdição, você que está defendendo a teologia de Calvino, como você tem certeza que você foi eleito? Né? Você já leu João da Cruz? Você já leu? Você acha que Maria Goretti foi salva ou não foi? Se ela foi eleita ou não foi? Maria Goretti. Né? Jacques Fesch. Será que ele foi salvo ou não? Como que você sabe se uma pessoa é salva ou se ela não é? Né? A pessoa que está defendendo a teologia da eleição como a coisa mais importante, ela está convencida que ela está entre os eleitos. Né? Isso foi um problema lá atrás que Max Weber ele vai apontar, que, bom, eu vou trabalhar para prosperar, porque se eu sou abençoado, há uma confirmação aqui, né? Porque na verdade Max Weber nem está falando isso, ele está falando coisa muito mais complexa do que isso, né? E, na verdade Max Weber está mostrando que o calvinismo ele é racional e metódico, ele produz riqueza e trabalho e prosperidade, né? É um espírito capitalista, ele está dentro do espírito protestante. Ele é intramundano, a espiritualidade protestante ela é feita dentro do mundo. Não é fora do mundo, ele não é uma coisa de transcendência, uma espiritualidade voltada para a eternidade ou para a realidade espiritual. É uma experiência secularizada. É realizada no secularismo, né? Dentro do trabalho secular. Então como que eu vou provar, né, que eu sou eleito? Qual a diferença minha? Quer dizer, é um grande contradição. Se a pessoa ela for sincera e não tem como ser na era da pós-modernidade, do cristianismo mediano, se ela for sincera em relação à teologia do Calvino, ela for uma pessoa coerente, não presunçosa, ela vai ter uma depressão e um grande conflito de consciência. E se eu não tivesse sido eleito? Aí Paulo vai dizer, conforme a sua grande.
Pedro, né? Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Misericórdia, né? Então ele vai dizer que os eleitos, eles são eleitos conforme a presciência. Primeiro ele conheceu, para depois predestinar. Todos foram encerrados na desobediência para a misericórdia ser usados com todos. Com todos. Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, sobre a questão da ideia de que da dupla de predestinação, né? Dessa heresia que está dentro das igrejas mais sérias, né? Das mais teológicas, das mentes mais brilhantes no campo da teologia, das comunidades mais sérias do ponto de vista teológico, das que possuem uma cultura mais sólida, estão falando dentro do âmbito protestante, tá? Porque o arminianismo não produziu uma cultura teológica forte. Nós temos lá John Wesley, com as suas pregações, nós temos Charles Finney, né? Mas a definição da soteriologia, ela não é tão levada a sério pelas pessoas que acreditam em uma soteriologia mais equilibrada. Quem vai defender com unhas e dentes vai ser os reformados. Então dá uma impressão que eles são mais intelectualizados, né? Que eles são mais coerentes, que eles, afinal de contas, eles estão preocupados com a soberania, né? E nós temos calvinistas equilibrados. Se você pegar, por exemplo, John Piper e alguns outros, né? Eles não estão tão assim emocionados com essa perspectiva da falta de misericórdia. Eles vão tentar equilibrar Calvino, eles vão tentar arminianizar de uma forma que pareça mesmo com Calvino. E Armínio, ele era seguidor de Calvino. Ele só fez ele organizou a contradição entre a soberania e a justiça. Uma justiça misericordiosa, ela precisa ser coerente, né? Coerente. No há sentido, se Deus ele é a bondade infinita, o amor infinito, a justiça infinita, ele não trata com imparcialidade. Aí vem duas pessoas na sua casa, né? Vamos supor. Aí uma pessoa fala, olha, você pode... Estou com fome e eu queria um prato de comida. Aí aquela pessoa é uma pessoa que pede com uma certa humildade. Você poderia, por favor, me dar um prato de comida para mim? Por favor, estou passando necessidade e tal. Por favor, eu gostaria. Falou, não vou dar porque eu não elegi você, você não é eleito. Aí vem outra pessoa e fala, ó, dá uma comida aí pra mim. Pode, ó, dá uma comida pra mim aí, meu. Beleza? Pô, ô firmão aí, fala irmão aí, firmeza? Ô cara, dá um pedaço de pão aí pra mim, velho. Aí você dá e fala, valeu, brother, é nóis. Ou então nem ele pega o pão assim e fala, ele vai embora e nem responde, ele ignora, ele dá as costas. Ele não é grato. A personalidade dele não é amável. Ele não está... O primeiro era melhor que o segundo, mas você escolheu o segundo, porque já que as obras não são critério para você eleger alguém, a sua presciência, o seu conhecimento, aqueles que você conheceu de antemão, predestinou, não, já que as obras não salvam, aí começa a bagunça daquele debate entre Lutero e Erasmo, né? E Calvino, e quando o Agostinho está lá discutindo com o Pelágio, o que Pelágio tem a ver com Armínio? O que Pelágio tem a ver com, por exemplo, que a Igreja Católica acredita, né? A Igreja Católica sempre valorizou Agostinho e nem se lembra de Pelágio. Mas não é calvinista. Né? Não é calvinista. Faustina Kowalska diz, Senhor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Né? O desejo dos avivalistas era, Senhor, dê-me almas, senão eu morro. Quer dizer, que todos sejam salvos. Que não é o universalismo. Quem será salvo?
àqueles que receberem. Jesus como a única coisa efetivamente importante. E no fim das contas, Jesus é a única coisa que realmente dá sentido. Né? O sentido ele não está no homem. Ele não está no secularismo. Ele não está no humanismo renascentista. Ele não está na igreja em si mesma sem Jesus. Ela está na igreja em Jesus. Porque a igreja sem Jesus é um clube. Ela é uma tribo urbana. Então como são muitas ideias, eu espero que não fique cansativo, né? Porque não é fácil você esclarecer questões que estão enraizadas, né? Há um grande equívoco em saber o que é a salvação, né? Muitos acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Outros acreditam que através de obras e da perseverança, só no final da vida você vai ser salvo. O que é a salvação final? Então, são muitas aulas que serão precisar ser feitas, né? Precisamos de uma monumentalidade, de fundamentos, para entender como é complexo esse assunto. Que prova que você tem que é complexo? Bom, se eu tenho um teólogo que ele, por causa de uma heresia, ele vai e destrói seus inimigos, né? Não houve uma guerra lá entre os protestantes e os católicos lá no começo? Não houve uma guerra? Não houve um... Calvino ele não estava ali inquirindo lá? Não houve a matança dos camponeses? Lutero e Calvino eles não participaram de grandes problemas em relação até a assassinato? Então, há misericórdia nessa reforma. Há um olhar misericordioso sobre o mundo. Então, vamos supor que eu tenho um teólogo que ele é rígido, ele estabelece um zelo apostólico, um zelo teológico que não é misericordioso. Né? Bom, essa aula está ficando um pouco longa, eu vou parar por aqui e nós vamos discutir um pouco mais nas próximas aulas a questão do que é alguns equívocos filosóficos no que concerne um zelo porque Pelágio, como Pelágio ele cometeu uma heresia lá atrás, então às vezes a resposta à heresia ela se torna pior do que a heresia inicial. Né? É interessante você ver quando o Agostinho ele escreve as suas confissões, ele vai ter uma espiritualidade. Né? Ele vai falar, ó, beleza tão antiga e tão nova. Fora de mim eu te procurava, mas dentro de mim tu estavas, né? E depois ele vai falar, ele vai se endurecer na sua apologética, na cidade de Deus ele vai estar falando sobre os penates vencidos, e ele vai produzir uma monumentalidade apologética, uma monumentalidade teológica, mas aquele espírito amável da espiritualidade, será que ele já está ali já ainda? Né? Então, às vezes quando você confronta uma heresia, isso é o discernimento espiritual. Né? É igual você estar dentro de uma caverna lutando contra um amigo seu, né? E na verdade tem dois amigos lutando ali, e o grande inimigo é aquele que está provocando um contra o outro, né? Vocês nunca assistiram aquele desenho do Street Fighter lá? Aquela série lá, que é da minha época. Depois a gente vai falar um pouco sobre algumas analogias que podem estar dentro
de uma história como essa, que não é qualquer coisa essa questão do embate, né? Que é como você manter uma espiritualidade dentro de um confronto apologético. O que é apologética, afinal? Né? No final das contas, a palavra apologética ela obscurece o significado do que é espiritualidade contemporânea. Por exemplo, eu prefiro a palavra embate, confronto, do que apologética. Porque hoje a apologética ela se tornou um pouco uma forma de ressentimento. Porque a apologética ela significa defesa, mas ela se tornou um ataque que é um zelo que não é misericordioso. Porque quando o protestante ele vai criticar o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício ele foi instaurado porque havia heresias gnósticas, né? Que acreditavam que o corpo, a matéria é má e vai falar do demiurgo, essas questões. Então ali ó, havia um problema esotérico ali. E como os padres antigos eles combateram a heresia através da teologia, ali já na Idade Média foi combatido com o poder político, né? Por isso que a igreja ela não venceu os alquimistas e os renascentistas humanistas. Porque por isso é um dos motivos pelo que ninguém entendeu o que é isso, né? Como que a igreja ela perdeu a batalha para o hermetismo? Por que ela perdeu? Era uma questão política. Ela já não estava mais combatendo com a teologia, com concílios que havia no início ali antigamente. Como com Ário. Já era uma questão de poder, de política, já não era mais o sentimento dos místicos. Né? Então a mística ela está muito relacionada à amabilidade. A espiritualidade de João da Cruz ele é mais emocionante do que a espiritualidade de Agostinho. Então esse é o ponto que nós precisamos entender que a misericórdia de Jesus é oferecida ao mundo. Não é oferecida à igreja, não é oferecida aos cristãos, não é oferecido aos eleitos. Se você não entender o que é eleição à luz da presciência, do conhecer de antemão conheceu. A soberania está relacionada à onisciência. A misericórdia ela toca o coração de Deus, né? Deus ele criou o homem para que ele o buscasse, imagem e semelhança dele. Então todos podem o buscar, todos têm uma oportunidade, um descortinar do que é essa misericórdia, né? Todos, mesmo que ele esteja corrompido, né? Totalmente depravado, há um momento que ele tem uma experiência iluminativa de um descortinar da misericórdia. O que afinal de contas, resolve a questão da salvação? É a desistência, é desistir ou não desistir do humano. Essa é a característica precípua do que é a salvação. Se é desistir ou não desistir do humano. Nós iremos abordar isso um pouco mais para frente. Teresa de Jesus e Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela não tinha o coração voltado para grandes questões, como de confronto, de embate teológico, de apologética, ou de sentimento de guerra,
ou de embate, ou de genialidade. Ela é mais semelhante por isso que ela é muito mais admirada por muita gente do que o próprio João da Cruz, do que o próprio Teresa de Ávila. A espiritualidade da Pequena Via, ela é parecida com o que Jesus fala. João Batista é o Elias de nossa geração. Nós vamos dizer mais para frente por quê. Mas o menor do reino de Deus, ele é maior do que João Batista. Quem é o menor do reino dos céus? Um exemplo desse é Teresa de Lísio, ou então Maria Goretti, né? O sentimento místico, quando ele não é voltado para os grandes confrontos, para grandes embates. Qual a verdadeira função profética? Qual a verdadeira função do embate? É uma proteção que é efetivamente feita a todos aqueles que estão dentro de uma cultura que muitas vezes não são, eles não possuem disposição para qualquer arte bélica. Eles não possuem essa disposição. Então, eles são os protegidos no final das contas, né? E os puros de coração verão a Deus. É bastante difícil ser misericordioso em um mundo impenitente. Eu não vejo a experiência de Jonas como alguém encantado com a conversão de Nínive. A nossa geração é uma geração de uma grande apostasia, de uma grande impenitência. A era do ódio hoje é estudada até na ciência política. Era do ódio, era do ressentimento, do orgulho, do relacionamento líquido, da falta de concretude, da mentira dentro da igreja, da alienação fora da igreja, do ressentimento, da arrogância, da superficialidade, daquilo que não se conhece na alteridade. O mundo em que ninguém é totalmente confiável. O mundo da ambiguidade, da simbiose, da interpretação constante, do parecer sem ser efetivamente, da seletividade daquilo que é, o que parece ser o defeito de qualquer pessoa, em que a qualidade ela é obscurecida. A era do cancelamento, da exclusão e do bloqueio, do paredão, do não acolhimento como algo estrutural socialmente, da não integração. Quando eu estou em uma rede social, eu não consigo, eu estou em um mundo estético, eu não tenho acesso. Se eu sou da classe média, eu estou em uma rede social, não tenho acesso ao mundo do que é a pobreza determinada. É, as desigualdades sociais, as injustiças sociais, eu não tenho acesso. O que tem a ver eu estar lá na Praça da Sé entregando alimentos com eu estar em uma rede social em um mundo mais virtual, mais como parecido com o do metaverso? Eu não tenho acesso à realidade concreta. Eu não tenho acesso ao humano em si mesmo. Profissões como assistência social, como pedagogia, como enfermagem, como ser um bombeiro, por exemplo. Eu quero ser um bombeiro, um assistente social, um psicólogo, ou um pedagogo.
Ou então eu querer ser um empresário, ou no final das contas, é, não se trata de o que é realmente um humano. O empresário ele também pode ser humano, né? Ele está oferecendo empregos, né? Mas quando eu digo assim, que leva uma pessoa a ser um bombeiro, né? Hum, o, o- as profissões que eu estou dizendo, elas são como que fossem é, simbólicas, emblemáticas. Elas não definem a pessoa em si mesma, mas elas servem como uma ideia do que é essa humanidade que foi perdida. Quando nós estamos nas redes sociais, nós não temos acesso ao que é a pobreza, o que é o mundo concreto. Né? O mundo concreto ele não é enfeitiçado. Ele não é uma experiência de uma falsa humanidade. Né? A humanidade virtual é uma falsa humanidade. Ela não é concreta, é uma humanidade em que você não tem acesso à radicalidade do que é um humano. É um mundo confortável. A ciência que nasceu no Renascimento e encerrou o período da Idade Média, que era um período sacro da sacralidade, um período teocêntrico, que você vê isso até mesmo na arte daquele tempo, como na música, hoje é uma era muito confortável para a classe média. Muito confortável. Então, esse conforto que foi instituído pela tecnologia, que é um conforto de ter um celular na mão, ou você consegue ficar sem um celular na mão. Esse conforto que ele existe hoje, ele nos arrancou do que é a concretude de um relacionamento. Vamos supor que eu estou numa época assim, de 100 anos atrás, né? Não vamos dizer assim, 50 anos atrás. Se eu tenho, vamos supor que eu tenho um amigo lá, um amigo aqui no bairro próximo. Eu vou lá, pego o ônibus para ir na casa dele. Eu preciso pegar um ônibus, vou até lá, passo pelas ruas que eu tenho que passar até chegar na casa dele. Eu aperto a campainha, entro na casa daquela pessoa e olha, eu tenho uma interação real, né? Aquilo que Zygmunt Bauman vai falar. Eu vou estar conversando olho no olho com aquela pessoa, eu vou estar. Eu não vou estar me entretendo. Né? Eu vou estar ali é, tendo uma interação concreta. Eu vou estar tendo acesso. Se uma pessoa manda uma mensagem para você, por exemplo, numa rede social, você tem que ter cuidado para mandar aquela mensagem, porque como a pessoa, você tem apenas um texto, né? Você vai mandar uma mensagem para uma pessoa. Como ela não tem acesso ao que você realmente quer dizer com aquela mensagem, dependendo de como você manda aquela mensagem, ela pode parecer muito rude, né? E a pessoa vai e te bloqueia, não te responde. Aí você, para você mostrar, não, como ela não tem acesso à expressão do seu rosto, para você mostrar que você não está sendo rude, ou você coloca um ponto de exclamação, ou manda um emoticon, uma figurinha, ou quer dizer, você não tem acesso à pessoa em si mesma, você tem acesso a um texto, né? Então, o que ocorre nessa era é uma era que você não conhece mais quem é o ser humano. Ninguém mais é plenamente confiável. Então você passa a projetar a si mesmo no mundo de uma maneira que é um mundo pop, né? Um mundo que é o mundo do astro. Todo mundo agora é uma celebridade, né? Você quer ser igual o Michael Jackson, você está lá fazendo uma performance no palco, as pessoas estão de repente desmaiando histericamente ao ver uma performance. Mas você não tem acesso a quem é a pessoa. Você está vendo uma performance. É um mundo performático. É um mundo que é o da interpretação, que seria para a arte, mas ele está na própria vida. E é isso que nos insere
Nessa experiência em que a arrogância ela se tornou uma necessidade, o ressentimento ele é estruturalmente necessário. A superficialidade se tornou um elogio. A profundidade ela é temida. A alteridade é temida. Se eu temo o ser humano, eu também temo me relacionar com Deus. Porque o Deus está no ser humano de algum modo. Esse ser humano que rejeita Deus, Deus está no ser humano. É uma era em que chegará um tempo que será muito fácil acreditar que a experiência divina é qualquer outra coisa que não seja uma transcendência de cultura. Então, qualquer coisa pode substituir uma espiritualidade de cultura. O mundo de hoje não é mais o cristianismo hoje. Hoje a cultura ela não está mais se tornando a cultura cristã ocidental. Lentamente, aquilo que era o motor da contracultura do Renascimento está se tornando a própria cultura. E o cristianismo está deixando de ser cultura e está passando a ser contracultura. E é o tipo de aula que quase ninguém vai ver, porque como são muitas reflexões, né? Muitos debates, muitas ideias, é chato, né? É... Mas não se trata do fato de propor aqui uma coisa mais pop, né? Se trata de que há poucas pessoas que estiverem estudando, elas vejam que onde está o erro no que está sendo proposto, né? Esse que é o ponto. Onde está a falha do conceito, né? Chegará um tempo em que, brevemente, né? Que o Deus transcendente ele não terá mais espaço para muitos sentimentos de muitas pessoas. Ele não terá mais espaço. Então as pessoas vão se voltar para a natureza, para experimentar novas espiritualidades até as profundezas. A espiritualidade que é obscura, ela pode ser aprendida de várias formas. Não de uma forma antiga, né? Não se trata de um estereótipo, né? Não a questão de eu colocar um chapéu pontudo na minha cabeça, né? Eu tenho lá um caldeirão e tem vários gatos na minha casa. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa mais imperceptível. Ela é impossível de ser discernida. Sem uma formação, aquilo que Hegel dizia, a filosofia, o seu papel é trazer a pessoa do seu estado inculto até o seu estado mais elevado. Então, a filosofia e a espiritualidade mística, a filosofia cristã de espiritualidade, ela deve superar Hegel, que é o conhecimento de tudo. É o conhecimento infinito. Você não pode ser enganado. Não tem possibilidade. É muito fácil você produzir um conhecimento que parece algo luminoso, mas é obscuro. Né? Vamos supor que eu chegue e falo para você, olha,
Nesse momento deixarei de falar eu por mim mesmo. Agora quem está falando com você é outra pessoa. Quer dizer, como assim, né? Professor, desse momento agora que eu estou falando, apague as luzes da sua casa, feche seus olhos e sinta a universalidade do mundo, a universalidade do que é o universo. Quer dizer, que conversa é essa, né? Vamos analisar o que está sendo dito, né? Vamos supor que eu falo, sinta Deus dentro de si. O cristianismo, ele vai falar que Jesus, que, que há uma habitação divina dentro do ser humano. Teresa de Ávila diz isso. O castelo, as moradas e o castelo interior. Mas como isso é dito? Aonde isso está levando? Qual que é o contexto? Chega, olha, sinta Deus dentro de si, mas em que sentido está sendo isso dito, né? Vamos supor que eu diga assim, ó. Todo ser humano é uma humanidade, uma fraternidade. Todos nós somos um. Ok, pode ser verdade. A Europa, ela era cristã, né? Havia uma fraternidade ali, um sentimento cultural. Mas a questão é essa igualdade, essa fraternidade. Em que sentido está sendo tratado isso? Como que essa liberdade está sendo tratada ali? Onde isso está sendo levado? Porque há uma transcendência no final das contas. Há um relacionamento com a transcendência. No final de contas, tudo se resolve isso. Se Deus ele é imanente, você não se relaciona. Se Deus ele é transcendente, mas ele é inacessível, ele é um Deus deísta, você também não se relaciona. Ele apenas arquitetou o mundo, mas você não tem acesso a ele. Agora, se Deus ele está no mundo de uma maneira imanente, não há mais espaço para um relacionamento pessoal com a experiência de uma transcendência que é amorosa, que é efetivamente mística, qual é a proposta do Carmelo. A Ordem do Carmelo, ela brilhou depois do nascimento de João da Cruz e da experiência de João da Cruz. Se não fosse João da Cruz, o que seria o Carmelo hoje? Né? Então, essa proposta de... Porque, na verdade, o João da Cruz ele salvou a espiritualidade, que era de cultura até algum tempo atrás, e hoje já, digamos que já não é, né? Então, tudo se resume a uma única questão: o relacionamento com a transcendência. Chegará um momento que até o homem poderá ser divinizado. Então, o que será a adoração nesse momento? Né? Quando o próprio homem for divinizado. Né? Quando o mundo possui tanto ódio, né? Que de repente pode haver um Salvador. Um Jesus que é um Jesus, ou verdadeiro, que supere aquele da Galileia. No plano político mesmo, o próprio plano político, né? Afinal de contas, a função do Messias não é estabelecer um principado que não vai ter fim, né? Esse é o aspecto que está inserido em toda essa contradição. E o que isso tem a ver com a salvação? A salvação ela tem a ver com a claridade do conceito. Se você não entende, isso está na parábola do semeador. Você não entender é a semente que a ave levou. É uma daquelas sementes que está ali. Quando você não entende isso, há uma certa voluntariedade nisso aí. Ser enganado voluntariamente. Isso tudo tem a ver com a salvação. Tem a ver também com o conhecimento. Não existe clareza absoluta e conceitual fora da filosofia. Apenas na filosofia
é efetivamente possível que seja salvo o conceito, que seja salva a clareza do conceito. Em nada mais.